Oi para você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar sobre uma série da Globoplay que se chama Meu Amigo Bussunda, que vai falar sobre a vida, obra, carreira de Cláudio Besserman Viana, que é o cara que deu vida ao Bussunda, né? Como se fosse quase um alter ego dele, aí no programa Caceta e Planeta, que durou de 1992 até meados de 2010 na Globo, e foi um dos grandes nomes do humor durante todo esse período. Então, se você faz parte da nova geração que não viu o Bussunda, né, porque já faz 15 anos que ele faleceu, se você não viu o Bussunda e quer saber mais sobre ele, porque conheceu do YouTube, ou sabe, porque alguém contou, o pai falou, alguma coisa assim, se você quiser saber mais sobre este grande personagem do humor nacional, você vai assistir essa série, que é muito boa, inclusive, e se você quiser saber a nossa opinião sobre ela, fique com a gente. Não era 19 anos? Não, é 15? 2006. Conta. 6, 10 para 2016. 17, 18, 19, 20, 21. 15 anos. Todo mundo aqui é de humanas, como vocês já devem ter percebido. E, logicamente, a gente sabe fazer conta pra caramba, né? Aqui é tudo matemático aqui. Antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E se você puder e quiser, a gente está no Instagram. Siga a gente lá, a gente está no @canal 5 Tons. Muito bem, essa série em 4 partes, ela conta a história de vida do Cláudio Besserman Viana, que todo mundo conhece como Bussunda, e é uma série que foi produzida pelo Cláudio Manuel, que é um dos cacetas, né? E também foi dirigida, teve seu último episódio dirigido pela Júlia Besserman, que é filha do Bussunda, né? É uma série que faz um apanhado da carreira dele, tem várias entrevistas, inclusive com os próprios cacetas, falando sobre como o Bussunda era um cara bonachão, sobre como ele era a alma do Caceta e Planeta, né? Tanto que, infelizmente, depois que ele faleceu, num 17 de junho, né, como hoje, ele faleceu e aí o próprio programa caiu um pouco, né, perdeu a vitalidade, porque ele era o chamariz do programa, né? Ele era o cara das imitações, o cara que conseguia fazer graça com qualquer coisa. E nesta série a gente conhece um pouco mais sobre a própria vida pessoal dele, que nunca foi tão divulgada assim, mas basicamente é um grande resumo do trabalho que ele teve junto com os seus companheiros de Caceta e Planeta, no Caceta e Planeta Urgente, que foi o programa da Globo, e que marcou muito o humor nacional. O que bate muito aqui nessa série de 4 partes é que a gente vê algumas entrevistas de companheiros do Bussunda falando sobre ele, falando como é a personalidade, né, como foi a personalidade dele e como ele conseguia tirar humor de situações que hoje em dia provavelmente ele seria cancelado na internet, né? Porque ele tinha uma coisa do politicamente incorreto, a gente tem que ver essas coisas, né? Quem é de agora e nunca assistiu Caceta e Planeta, vai lá, assiste e fala, ah, mas isso é machista, mas isso é, sei lá, enfim. Era mesmo, mas assim, você tem que olhar as coisas de acordo com o tempo em que elas foram produzidas. Você olhar as coisas como foram feitas na época e contextualizar com elas agora é um erro. Inclusive, no último episódio, o Fábio Porchat dá uma entrevista e fala exatamente sobre isso. É um erro que você tem de você olhar o humor passado e contextualizar ele com o que é aceitável hoje. Naquela época, essas coisas eram aceitáveis, as pessoas faziam esse tipo de humor mesmo. Você vê Trapalhões, tem um monte de piada que hoje em dia seria, assim... Machista, homofóbica, sim, tudo. De todo jeito. No Caceta e Planeta não era diferente. Tinha objetificação de mulher, por exemplo. Tinha piada gordofóbica, que geralmente vinha em cima do Bussunda. Tinha piada homofóbica, mas é tudo fruto da época. Marcou uma geração. Hoje isso não é mais aceitável, mas naquela época era e foi um grande sucesso. Então precisa fazer essa análise e a série faz isso muito bem. Ela olha o trabalho, né, o corpo de obra do Bussunda e mostra que ele foi realmente um dos pioneiros do humor brasileiro nos anos 90, comecinho dos anos 2000, com as paródias de novela que todo mundo na época conhecia. Saiu uma novela nova na Globo, tinha lá a referência dentro do Caceta e Planeta que eles faziam, eles mesmos interpretavam os papéis, uma coisa meio Monty Python, né, que é de eles próprios se vestirem de mulher para fazer os personagens femininos e tal. Inclusive, o Caceta e Planeta tem muita influência de Monty Python, né, que é uma das grandes séries de comédia da história do mundo, do planeta, né? Foi inovadora na época dos anos 70. Agora, com essa série, a gente consegue ver com distanciamento de tempo que o trabalho realmente deles todos, e sobretudo do Bussunda, foi um trabalho muito, mas muito pioneiro e que conseguiu sucesso justamente por isso, porque era uma coisa que não se fazia, abriu porta para muita gente que hoje, até hoje, aí tem aí seu trabalho reconhecido.
Mas esses 3 primeiros episódios, eles são focados nisso, focados em mostrar quem era o Bussunda e mostrar a sua obra. O 4º e último episódio, que é dirigido pela Júlia, né, que é filha do Bussunda, ele é o mais dramático, porque ele remonta, ele recria o último dia de vida do Bussunda. Se você não sabe, ele morreu fazendo a cobertura da Copa na Alemanha, e ele tinha ido jogar bola, ele passou mal, depois ele passou mal a noite toda, e ele morreu no dia seguinte, quando ele foi tentar procurar ajuda. E esse é um dos grandes momentos dramáticos dessa série. Para efeitos históricos também é bem interessante, porque ele conversa, né, a série entrevista as pessoas que estavam lá, né, no momento em que tudo aconteceu, e remontam isso em detalhes. Então é um ponto triste, evidentemente, porque foi uma vida que foi tirada muito cedo, né? Ele tinha 40 e poucos anos quando faleceu. Foi assim, foi uma tragédia nacional na época, mobilizou todo mundo, foi uma surpresa numa coisa muito pessoal minha, por exemplo. O Lucas sabe dessa história, que foi que eu assisti o plantão da Globo de madrugada que anunciou a morte do Bussunda. Ninguém tem esse plantão, você procura na internet, você não acha. Tem lugar, né, que nem o do Renato Russo, do Tim Maia, você não encontra esses plantões, porque não tinha ninguém gravando nada às 4 da manhã em 2006. É raro isso acontecer. Eu assisti, eu tava meio acordado na época e eu vi o momento e não consegui mais dormir, porque daí já emendou com o jornal, todo mundo ficou mobilizado e tudo. Foi triste, foi uma época bem difícil, foi bem na época da Copa, né, porque ele tava fazendo a cobertura da Copa na Alemanha, e foi muito, muito, muito surpreendente. Ninguém esperava por isso. Por exemplo, eu gosto muito de ver canal de coisas históricas, né, de coisas da televisão que as pessoas gravaram. Inclusive a gente tem um documentário que a gente montou do Ayrton Senna, só com pedaços de fitas que estão na internet, que elas remontam o dia que ele morreu. Ficou com 2 horas esse negócio, mas ó, legal, viu? É bom, eu que fiz. Assim, eu gosto de ver essas coisas, mas é lógico que não é interessante, né? Tipo, é meio mórbido, sem dúvida. Mas para um efeito histórico seria interessante ter. Inclusive, se alguém da Globo estiver assistindo esse vídeo, por favor, libere pra gente os plantões importantes, tá? Enfim, essa é uma série que remonta a história do Bussunda, relembra a trajetória, a carreira artística de Bussunda e quão importante ele foi para o humor nacional. Para nós aqui do canal 5 Tons, particularmente gostar muito de histórias, né, que contam a vida de uma pessoa e tudo. Eu gosto de documentário, eu gosto dessas coisas. Para mim é 5 estrelas, não teria como deixar de ser. Até porque não é uma série longa, é uma série que tem episódios curtos e é uma série muito objetiva, o que é muito difícil de acontecer no documentário biográfico, por exemplo, que as pessoas ficam rodando para ficar falando de coisas que na verdade não seriam tão interessantes. Esse documentário é mais enxuto, então isso já serve também como ponto positivo, porque faz com que esta série seja fácil de assistir e a gente consiga então ter uma dimensão maior de quem foi o Bussunda. Por hoje é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê no canal 5 Tons. Pode deixar seu comentário aqui embaixo, caso você queira aí falar alguma coisa a respeito da série, dar uma dica pra gente, enfim, fique à vontade para interagir. Um abraço e até logo.